Meus queridos, nós vamos agora ao momento da nossa palavra, tá bom? Agora é 10 horas e 37 minutos e eu tenho aqui uma breve palavra para o seu coração, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o comando da vontade de Deus e o comando da nossa vontade, tá bom? Lembra que eu tenho sempre falado aqui, né? Aqui em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, está escrito lá: sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter fé para agradar a Deus. Mas, pastor, eu já descobri como agradar a Deus, mas eu quero saber de fato como que isso funciona para a minha vida, tá? Quero saber. E eu tenho mexido em tudo que você deve fazer para você adquirir o seu milagre, a sua bênção da parte de Deus. A falta de conhecimento tem nos afastado do cumprimento das promessas de Deus. Deus tem tantas promessas lindas para as nossas vidas, mas a falta de conhecimento de como isso funciona, isso tem nos afastado, né, do cumprimento dessas promessas. E hoje nós vamos falar sobre dois comandos: o comando da vontade de Deus e o comando da nossa vontade, tá bom? Veja só, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, está escrito desta forma: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O texto começa desta forma, veja só: Noé divinamente avisado. Amados, tudo que Deus vai fazer na terra, Ele fala com os moradores da terra. Tudo que Ele vai fazer, Ele avisa que vai fazer. Só que tem algumas coisas que está dentro do comando da sua vontade. Nós chamamos isso de mecânica celeste. Deixa eu te falar. Ele não precisa avisar para nós que vai chover amanhã. Se você acreditar que vai chover, Ele vai mandar chuva. Se você não acreditar, Ele vai mandar do mesmo jeito. Isso é comando da sua vontade. Isso quer dizer que Deus, Ele está no comando, Ele está na administração da sua própria vontade. Ele tem a sua própria vontade. Pastor, o sol vai nascer hoje? Vai. Eu não creio, pastor. Você não precisa acreditar. O sol vai nascer, você acreditando ou não. Isso aí está no comando da vontade de Deus. Você está entendendo? Pastor, o sol vai se pôr 7 horas. É 7 horas mesmo? Eu não acredito que é. Você não precisa acreditar. Ele nasce e se põe no horário determinado pelo próprio Deus. Nós chamamos isso de mecânica celeste. Mecânica celeste. Entende? Por exemplo, eu tenho 1,73 m de altura. Eu não pedi a Deus para dizer assim: Senhor, eu quero ter 1,73 m de altura. E Ele também não me perguntou se eu queria. Ele determinou que eu iria nascer e eu iria crescer apenas 1,73 m e parou aqui. Entende? Isso aqui é o comando da vontade de Deus. Essas coisas estão dentro do comando da vontade dele. Não tem como a gente opinar, entende? Se eu quiser desfazer isso, Senhor, eu não quero ter 1,73 m. Eu quero ter 1,80 m ou 1,70 m. Eu não tenho como mudar isso aqui. Não tenho como aumentar o meu tamanho ou diminuir o meu tamanho. Isto é comando da vontade de Deus. Glórias a Deus. Ele determinou que vai ser assim e vai ser assim e pronto. Amados, Ele falou para Noé que Ele ia mandar o dilúvio. Noé acreditou nisso. Noé, pela fé, mesmo sem ver o dilúvio, mesmo sem ver chuva naquela época, Noé acreditou que Deus ia mandar chuva. Isso estava dentro do comando da vontade de Deus. Se Noé acreditasse, ia vir chuva. Se Noé não acreditasse, ia vir chuva do mesmo jeito. Isso estava dentro do comando da vontade de Deus. Tem coisa que é Ele que faz, é Ele que manda, e nós não temos como intervir, entendeu? Por exemplo, você pediu para nascer? Você não pediu para nascer, você existe.
A sua existência, o projeto da sua vida estava dentro do comando da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que você existisse. Glórias a Deus. Quando Noé recebeu essa notícia da parte de Deus que ia vir chuva, porque Deus avisou para ele que ia chover, ele acreditou, e aí entra a segunda parte, que agora é o comando da nossa vontade. E Deus vai agir mediante o comando da nossa vontade, pastor? Sim! Quer ver que coisa linda? Ainda no versículo de número 7. Pela fé, divinamente foi avisado, Noé foi avisado, né? Das coisas que ainda não se viam, ele temeu. Ele temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca. Deus avisou Noé que ia ter uma chuva, e que através dessa chuva ia ter um dilúvio, e ele começou a se preocupar com a sua vida e com a vida da sua família. Ele temeu. Você sabe o que foi que ele fez? Entrou no comando da vontade agora de Noé, porque a pergunta de Noé foi essa: e aí, Senhor? O Senhor não vai criar para mim uma porta de escape? O Senhor não vai fazer alguma coisa para me dar vitória? O Senhor não vai fazer alguma coisa para me abençoar? E aí? O dilúvio vai vir, vai banir as pessoas da terra, porque vai morrer todo mundo. E aí? E a gente? E nós que estamos do teu lado? O que vai acontecer? Deus foi lá e pegou uma planta, a planta de uma arca, e colocou na mão de Noé. E a pergunta de Deus foi essa: e aí, Noé, qual é a sua vontade? E ele disse: a minha vontade é salvar a minha família. Então Deus disse: então a partir daí está no comando da sua vontade, você vai construir a arca. Glórias a Deus. A planta eu estou colocando aqui na sua mão, como que vai ser, entende? A sabedoria, como que vai ser, eu estou colocando nas suas mãos. A estratégia eu estou colocando nas suas mãos, mas quem tem que fazer é você. E aí Noé começou a construir a arca. Ô glória! Noé começou a construir ali a porta de escape. A fé, amados, ela nos dá acesso à porta de escape. A sabedoria que Deus nos deu nos dá acesso à porta de escape, nos dá acesso ao livramento. Glórias a Deus, foi isso que Noé entendeu. Vai vir dilúvio, mas Deus vai prover o meu livramento. Deus vai prover a porta do meu escape para a minha vida e para a minha família. Deixa eu te dizer, meu querido, Deus tem livramento para você. Deus tem bênção para você e para a sua família. Noé creu nisso pela fé e ele obteve milagres da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ao segundo homem para nós entender aqui que ele foi avisado por Deus. E ele colocou aqui o comando da sua vontade para funcionar. Porque o ser humano ele precisa aprender a comandar a sua própria vontade. Então Deus vai começar a agir. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados, deixa eu ler aqui. Versículo de número 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amados, aqui está o segredo, e eu quero mexer nisso com cuidado, que é para você não sair daqui dessa live sem a sua bênção, tá bom? Nós vamos aprender essa coisa de comando de vontade. Porque eu tenho que aprender a comandar a minha vontade, amém? Você tem que aprender a comandar a sua vontade. Deus aprende a comandar a dele. Entendeu? Glórias a Deus. Tem coisa que Deus não passa por cima. Uma delas é da nossa vontade. Ele não vai... Ele respeita o livre-arbítrio de escolha, entende? A sua vontade está atrelada ao seu livre-arbítrio de escolha. É você que tem que escolher ser vencedor ou perdedor, ser feliz ou triste, ser abençoado ou não. É o ser humano que escolhe. Entenda esta palavra. O tratamento de Deus para a minha vida é eu que escolho. Está entendendo o que eu estou falando? O tratamento de Deus para a sua vida é você que escolhe. E é isso que nós vamos aprender, comando de vontade. Eu tenho uma vontade, quero que Deus intervenha nessa vontade. Eu quero que Ele me abençoa. O que é que eu tenho que fazer, pastor? E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Tudo usando essa ferramenta chamada fé. Veja só. Pela fé, Abraão sendo chamado. Olha só.
Abraão foi chamado, mas Deus não obriga. Deus, ele não faz você ir à força, ele apenas chama. Chamado é a mesma coisa que convidado. Deus convidou Abraão porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus convidou Abraão porque Deus tinha um plano para Abraão. Deus tinha um futuro brilhante para Abraão, então Deus convidou ele, Deus chamou. E aí Jesus Cristo, ele ensinou lá em Mateus, né? Dizendo desta forma: são muitos chamados e poucos escolhidos. Pastor, me explica sobre isso. Deixa eu te explicar. A palavra chamado é a mesma coisa que convidado. A palavra escolhido é a mesma coisa que selecionado. Todo mundo foi convidado, mas não é todo mundo que vai passar pelo processo da seleção. Aí que está o negócio. Jesus falou que os inteligentes, os sábios, eles passam pelo processo da escolha, que é da seleção. Deus vai selecionar os que fez a vontade dele, Deus vai selecionar os que entenderam, Deus vai selecionar os que aceitaram, Deus vai selecionar aqueles que fez o que deveria ter feito, Deus vai selecionar aqueles que cumpriu todo o propósito determinado pelo próprio Deus. Esses são selecionados, e Jesus já colocou a quantidade aqui, ele está dizendo que é poucos. Isso é tão interessante quanto o ar que eu respiro e que você respira. Agora, chamado foi todo mundo. Todo ser humano tem chamado, porque todo ser humano foi convidado por Deus. Só que passar pelo processo da seleção não é todos. Aí mudou, tá? E nós vamos aprender agora com Abraão. Primeiro, ele foi chamado. Deus chamou ele. Aonde que ele morava? Lá em Ur dos Caldeus. Nessa época, ele morava em Ur dos Caldeus. Deus chamou ele. Sabe o que foi que ele fez quando Deus chamou? Versículo 8. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Deus falou a Abraão: sai da sua terra, da casa do teu pai, do meio da sua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Veja o que Deus fala: eu vou te mostrar a terra. A pergunta é: quando é, Senhor? Aí é comigo, Abraão. Senhor, aonde que é essa terra? Abraão, aí é comigo. O dia que eu vou lhe revelar essa terra, aí não é com você, é comigo. Você só precisa obedecer o chamado. Aí Abraão obedeceu. Ele saiu de Ur dos Caldeus e veio, né? Quando ele chegou em Aram-Padã, que era onde o pai dele morava na época, ele instalou lá e ficou morando em Aram-Padã. E Abraão ficou tranquilo morando em Aram-Padã. O pai dele tinha umas terras lá, o pai dele se chamava Terá, né? Terá. E ele ficou morando na casa do seu pai em Aram-Padã. Mas o que eu acho interessante aqui é que Deus chama, mas Deus não mostra o endereço. Ele não diz aonde que está esta terra, que dia que eu vou entrar nela. Ele apenas chama. A gente que tem que descobrir o endereço da vitória, tá entendendo? A gente que tem que descobrir o endereço do cumprimento da promessa de Deus. Quando você aceita o chamado, ao passo que você vai vivendo o chamado, ao passo que você vai obedecendo o chamado, Deus vai revelando para você o que você tem que fazer. Deus vai revelando o caminho, Deus vai revelando as estratégias, Deus vai te ensinando o que você tem que fazer para adquirir o chamado. Esse é o segredo. Uns pesquisadores pesquisaram lá e descobriram que lá de Aram-Padã a Carvalho de Mani ou Moré, né, que na época era o deserto da Palestina, tinha cerca de 420 quilômetros. Meu irmão, era longe, hein? 420 quilômetros. Abraão naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, mal jumento ou na canela. Você já pensou andar 420 quilômetros de pé? Sem saber para onde está indo, sem endereço? Como que a gente descobre, pastor? Que coisa linda! Deus está testando a sua sabedoria e a sua fé. Quando você decide fazer a vontade de Deus na sua vida,
Deus começa a revelar a você o que você tem que fazer para adquirir a vontade dele na sua vida. Porque Deus tinha um plano para Abraão. Abraão nunca sabia que ele seria o patriarca da família de Deus. Abraão jamais sabia que o nome dele seria conhecido por todo mundo na terra como Deus de Abraão. Ele jamais sabia que ele ia receber um aumentativo no nome, porque o nome dele não era Abraão, era Abrão. E ele recebeu o nome Abraão, um nome grande, pai de uma nação. Esse era o propósito de Deus. Deus apenas chamou, não revelou o propósito na hora. Quando você aceita o chamado, Deus vai revelando o propósito enquanto você vai vivendo. Amém? Deus vai revelando as estratégias enquanto você vai vivendo. Bendito seja o nome de Jesus. Abraão entendeu isso aqui. A Bíblia diz que ele obedeceu na hora. Pegou a sua esposa e partiu para Carvalho de Mamre ou Moré, destino a Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele armou uma tenda e glorificou a Deus. E ali Deus falou com ele. Sabe o que foi que Deus falou com ele? Deus falou: Abraão, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Só que, meu irmão, parece uma contradição. Veja só. O capítulo 11, versículo 30, capítulo 12, versículo 3 do livro de Gênesis parece uma contradição. Por quê? No capítulo 12, versículo 3, Abraão ali já tem 75 anos. Deus faz uma promessa para ele dizendo que vai dar um filho para ele. Só que no capítulo 11 do versículo 30, ou melhor dizendo, no versículo 30 do capítulo 11 do livro de Gênesis, está escrito lá que a esposa de Abraão, a irmã Sara, porque na época era Sarai, né? Ela virou Sara depois, que também recebeu aumentativo no nome, era Sarai. Ela era estéril. Meu amado, Abraão não podia ter filho. A sua esposa não podia dar filho para ele. E aí surge uma pergunta: como é que Deus faz uma promessa para um homem desse? Que ele vai ser pai vai ter um filho? Que ele vai ser pai de uma grande nação? Se nem filho ele pode ter, a esposa dele era estéril. E aí, como é que vai fazer? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está submetendo Abraão à primeira prova, ao primeiro teste. Se você não sabe, prova é a mesma coisa que demonstração ou teste, para que saibamos que somos dignos das promessas que Deus nos fez. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem um grande plano. Se Ele fez uma grande promessa para você, Ele vai fazer você tirar uma boa nota de uma grande prova, para que Deus mude você de fase e o nome dEle seja glorificado através de você, e em sua vida Ele vem cumprir todas as promessas que Ele te fez. Deus faz uma promessa para Abraão que na ótica humana é um absurdo. Ele não tem como ter filho. Glórias a Deus. Deus estava ensinando Abraão a andar pela fé. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. E ele vai para a oração para ver o cumprimento desta promessa. Ele crê em Deus e ele vai para a oração. Ele espera 25 anos de oração. E aí na velhice, porque acabou todas as possibilidades humanas, não tem como o ser humano fazer mais nada. Abraão na velhice, Sara na velhice, ela dá um filho para Abraão. Deus abre a madre dela e te dá um filho. Nasce o menino Isaque. Mas o que eu acho interessante aqui é o comando da vontade de Abraão, que está atrelado no comando da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para a vida de Abraão? É que ele fosse pai de uma grande nação. Qual era a vontade de Deus para a vida de Abraão? Que ele tivesse um filho e que o nome se chamasse Isaque. Qual a vontade de Deus para a vida de Abraão? É que um dia Abraão fosse reconhecido como o Deus de Abraão, pai de uma grande nação, patriarca de uma grande nação. Era assim que Deus queria que Abraão fosse reconhecido, conhecido por toda a nação da terra. E todo aquele que aceita Jesus pela fé, esse é filho de Abraão. Essa era a vontade de Deus. Só que agora Abraão tem que fazer a sua vontade e tem que atrelar a vontade dele à vontade de Deus. Porque quando a gente não quer, a gente não faz. Mas quando a gente quer, a gente faz.
E Deus só vai fazer a vontade dele na minha vida quando eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida. Está entendendo, amados? Deus só vai fazer a vontade dele na sua vida quando você quer que Deus faça a vontade dele na sua vida. Aí ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Então o comando da vontade de Abraão estava atrelado ao comando da vontade de Deus. Aí tudo funciona e Deus foi glorificado. Amém, meus queridos? Vamos entender mais? Veja só. Ainda no versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele acreditou nesta palavra, ele acreditou nesta promessa e saiu de encontro à promessa, mesmo sem saber aonde que era. Mesmo sem saber quando esta promessa iria se cumprir, ele saiu em busca do cumprimento desta promessa. Louvado seja Deus. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita no amor de Deus pela sua vida? Então pega esta palavra para você hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te chamou. Sai de encontro ao cumprimento desta promessa hoje. Tudo que Deus te prometeu, através da palavra, Ele quer cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Mas o comando da vontade de Deus vai estar atrelado à sua vontade também. Na sua vida, sim. Lembra que eu falei que há um comando da vontade de Deus que está atrelado à mecânica celeste, que é a vontade de Deus nata dele mesmo, tipo, vai chover hoje. Eu acredito? Não preciso acreditar. Se Deus determinou lá em cima, vai chover, eu acreditando ou não. Esse é o comando supremo da vontade de Deus. Mas para Deus cumprir o propósito dele na minha vida, eu tenho que pegar a minha vontade e atrelar a de Deus. Se eu querer que ele faça uma obra na minha vida e essa obra for vontade de Deus, ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Você entendeu, amados? Glórias a Deus. Abraão queria que Deus fazia isso na vontade dele. Por essa razão, sabe o que foi que ele fez? Quando Deus chamou, ele não pensou duas vezes. Ele foi de encontro à promessa. Dizendo, quando? Eu não sei, isso aí é com Deus. Como ele vai fazer? Eu também não sei, isso aí é com Deus. Eu só sei de uma coisa, eu quero ver com os meus olhos o cumprimento dessas promessas na minha vida para que eu venha glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia! Glórias a Deus. Versículo de número 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Veja só. Pela fé habitou na terra da promessa. Deus não tinha feito uma promessa para ele quando ele morava em Ur dos Caldeus? Sim. Ele acreditou nessa promessa. E ele falou, eu vou ver isso se cumprir na minha vida. Foi isso que ele pensou. Eu vou ver isso se cumprir na minha vida. Lá na frente, a promessa se cumpriu. E aqui Moisés descreveu dizendo, pela fé ele habitou na terra da promessa. Ou seja, pela fé, Abraão alcançou o cumprimento da promessa. Pela fé, Abraão viu com os seus olhos Deus cumprindo na vida dele o que Deus prometeu por meio da palavra que ia fazer. Ele viu isso na prática se cumprir pela fé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos entendem a importância dessa ferramenta chamada fé? Oh glória, Abraão é o nosso pai na fé. Ninguém nos ensinou uma lição mais linda, mais perfeita do que Abraão, glórias a Deus. Versículo de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Amados, esperança é a mesma coisa que expectação de um bem que se deseja. Todo ser humano, quando recebe uma promessa, ele fica na expectação que vai receber aquilo que a pessoa prometeu, sim ou não? Abraão também passou por isso. Deus falou que ia levar ele a uma terra e Deus ia dar essa terra para ele, ele ficou na expectativa dizendo
eu vou receber esta promessa. Eu não vou desistir enquanto Deus não cumprir na minha vida esta promessa. Eu não vou parar enquanto Deus não cumprir na minha vida a sua promessa. E ele ficou até ver o cumprimento da promessa. Isto é fé, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é fé. Aleluia. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você também tem fé. Tanto é que está aqui, ouvindo a palavra de Deus. E Deus está enchendo o seu coração de fé agora. Sabe o que Paulo falou? Paulo falou lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Ele disse: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abraão ouviu a Deus falar com ele, Deus encheu o coração de Abraão de fé. Por essa razão ele saiu de encontro ao cumprimento da promessa. E ele viu com os olhos o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E é isso que o Senhor está fazendo com você aqui hoje. Você tem ouvido a palavra de Deus, Deus encheu o seu coração de fé e ele está indo, louvado seja Deus, ele está fazendo agora todas as suas promessas se cumprir na sua vida, para que você tenha experiência com Deus, assim como Abraão também teve experiência com Deus. Aleluia! Isso é fé, firme fundamento das coisas que se espera. Deus prometeu e ele entendeu o seguinte: Deus vai fazer, eu vou esperar ele fazer, até ele fazer, eu não vou desistir enquanto eu não ver. Não desista dos seus sonhos, tá? Não desiste dos seus propósitos, não desista da sua família, não desista dos projetos que Deus colocou no seu coração, não desista, entenda isso. Faça como Abraão. Se Deus prometeu, se Deus está com você, você não tem motivo para desistir, porque o Deus que você serve é o Deus que provê, é o Deus que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Pode estar difícil para nós, para Deus não tem nada difícil. Tudo para Deus é possível, bendito seja o nome do nosso Senhor. Então, meu querido, você que está me ouvindo, entenda isso aqui. O nosso pai na fé, ele recebeu uma promessa de Deus quando ele não tinha nada, quando ele não era visto, quando ele não era conhecido. Ele morava em Ur dos Caldeus. Aleluia! Deus foi lá e falou com ele, ele acreditou na palavra de Deus, porque ele percebeu que ele tinha um chamado. E chamado é convidado. Deus convida para uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de conquista, uma vida de sucesso, uma vida de mudança. Deus convida. Os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado e entram no processo. Amém? Você foi convidado, você foi chamado. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser escolhido? Entra no processo. Aleluia, como Abraão fez. Entra no processo, vai de encontro à promessa, pela fé, orando, adorando, buscando a Deus. Quando ele concretizar a promessa, que pode ser hoje, pode ser amanhã, o tempo é com ele, o dia é com ele, a vontade é dele. Lembra que eu falei aqui, comando da vontade? Eu comando a minha vontade, você comanda a sua vontade, Deus comanda a dele. Então, quando Deus falou, Abraão, venha, ele estava dizendo, eu vou fazer na sua vida um homem que você nunca foi. Uma pessoa que você nunca foi conhecido, você não era reconhecido, o seu nome não era grande, era Abrão. Eu vou transformar ele em Abraão, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou tornar você conhecido. Essa era a vontade de Deus para a vida de Abraão. Essa era a vontade de Deus. E Deus comanda a sua vontade, é ele que faz o que ele quer fazer. Abraão pegou a sua própria vontade, porque ele também queria uma mudança, ele queria ser diferente, ele queria ser abençoado, ele pegou a vontade dele e atrelou na vontade de Deus, andando por cumprimento da promessa. Deus estendeu a mão e fez com que todas as promessas dele se cumprissem na vida de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o segredo da nossa vitória. Esse é o segredo da nossa bênção. Amém, meu querido? Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui me alimentando da palavra de Deus junto com você. Tem uma mulher na Bíblia, deixa eu contar o testemunho dela. Lucas escreve sobre ela, fala que ela era de Ciro Fenícia. Mateus fala que aquela mulher era cananeia, porque ela era da família dos cananeus. Entende?
E aí Jesus estava passando ali na região de Tiro e Sidom, a mulher viu ele passando, a mulher tinha uma filha em casa, veja que lição de fé, tá? Veja que lição de fé. Ela tinha uma filha em casa e um espírito do mal estava atormentando a filha dela. E ela foi em busca de Jesus, ela foi em busca da sua solução, porque quem quer vai em busca, né? Quem precisa vai em busca daquilo que quer, não é verdade? E ela foi. E ela encontrou Jesus. E aí os discípulos falaram para Jesus, ela vinha gritando, dizendo: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim, eu estou com a filha lá em casa, horrivelmente endemoniada, o demônio está prejudicando minha filha, está maltratando minha filha, faz alguma coisa. E ela vinha ali seguindo Jesus, entendeu? E aí os discípulos olhou para Jesus e falou: Senhor, despede essa mulher, ela está importunando a gente. Aleluia. Ela está importunando, a mulher vinha gritando tanto, vinha clamando tanto, que a voz dela estava importunando os discípulos. Mas deixa eu te falar, a voz sua pode até importunar as outras pessoas, mas a Deus não importuna não, tá? Glória a Deus, a sua voz, o seu clamor, a sua oração jamais vai importunar a Deus. Pode até importunar as outras pessoas, a sua fé pode importunar as outras pessoas, a sua vitória pode importunar as outras pessoas, a sua alegria, a sua felicidade pode até importunar as outras pessoas, mas a Deus não importuna não. Então os discípulos falaram: Senhor, essa mulher vem nos importunando. Ela recebeu ali, amados, uma das maiores provas que um ser humano já pode receber na vida. Ela recebeu a prova da rejeição. Ela foi rejeitada e em busca da sua vitória. E foi rejeitada. Só que ela não desistiu. A prova da rejeição não foi suficiente para parar a mulher. Ela tinha foco. Persistência, foco, persistência. Ela sabia o que queria, sabe? Quando o ser humano é determinado, sabe o que quer? Não desiste, tem foco, está ali focado, eu quero isso, eu vou conseguir, eu vou voltar para casa com a minha bênção, eu não desisto enquanto não pegar. Era a vontade dela, entende? E a vontade de Deus é abençoar, amém? Glórias a Deus. Aí Jesus vendo ela, Jesus para e fala com ela desta forma, dizendo: eu não vim a vós outras, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu irmão, Jesus está testando a sabedoria dela. Veja o que Jesus falou: eu não vim a vós outras, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se fosse você ou eu que tivesse ouvido uma palavra dessa, tipo: eu não vim, Merisvaldo, aqui na terra por causa de você. Deus não me mandou aqui para abençoar a sua vida, eu vim aqui para alcançar Israel. O que você faria? Eu ia dizer desta forma: poxa, Deus não me ama, porque Jesus tem abençoado tanta gente, mas Ele não quer me abençoar? Ele não se importa comigo? Não é esse o sentimento que poderia vir ao nosso coração? Mas a reação da mulher mostra a sua sabedoria. A reação dela mostra a sua inteligência. A reação dela mostra uma pessoa que tem objetivo na vida. Jesus falou isso para ela. Sabe o que foi que ela fez? Ela se prostrou diante de Jesus e adorou. Meu amados, essa mulher, ela me dá um curso de teologia aqui, tá? Eu aprendo tanto com ela. Ela se prostra e adora diante de uma prova tão grande, porque é fácil adorar quando tudo está bem, sim ou não? Quando a gente tem saúde, dinheiro na conta, felicidade, família vai bem, tá tudo certo, é fácil adorar. Mas quando a filha está doente, sem comida em casa, sem dinheiro na conta, desempregado, problema na família, problema de tudo quanto que é canto, meu querido, é difícil adorar, é difícil sorrir, sim ou não? Ela recebe um não desse, ela recebe uma prova dessa e ela se prostra e começa a adorar a Jesus. Você sabe o que ela está dizendo? Senhor, não importa se eu sou cananeia, não importa se eu sou de Ciro Fenícia, não importa se eu sou israelita, deixa eu te dizer aqui, eu sou uma mulher, e quem fez mulher foi Deus, e eu aprendi que mulher ou homem que foi feito por Deus, foi feito para a honra e louvor do nome dele. Não importa a minha identidade, quem eu só sei de uma coisa: eu vou te adorar, louvado seja Deus. Ela estava cobrando os seus direitos, sabia? Isso é justiça. Justiça é virtude moral que expira o direito. Ela estava dizendo: Senhor, e daí se eu sou cananeia? E daí se eu sou de Ciro Fenícia? Eu sou uma mulher, uma pessoa feito por Deus.
Eu não sou culpada por ser assim. Eu não sou culpada por ser lá de Ciro Fenícia ou de Canané. Não estou nem aí com essa coisa de cananeu. Eu só sei de uma coisa: eu nasci para a glória de Deus e enquanto tenho vida, vou adorá-lo. E ela se prostrou e adorou. Glórias a Deus. E aí Jesus olha para ela e para ali, né? Para observar a atitude dela. E Jesus conhecia ela muito bem, porque Jesus conhece a gente por dentro, tá? Ele conhece a gente por dentro. Jesus conhecia o emocional daquela mulher. E aí eu vejo Jesus olhando para os discípulos e ele falando desta forma: eu vou ensinar para vocês o que é ter fé. O que é ser uma pessoa determinada. O que é ser uma pessoa diferente. Eu vou mostrar para vocês agora. Ela vai mostrar para vocês o que é uma pessoa determinada. E aí quando ela levanta da adoração, na expectativa dela, eu vou ser abençoada. Na expectativa dela, Jesus vai estender a mão, vai resolver o meu problema e pronto. Jesus olhou para ela e falou: minha filha, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu irmão, essa prova aí vai ao extremo, sim ou não? Essa é difícil. Jesus olhou para ela e falou: não é lícito tomar pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E aí ela olha para Jesus e falou: eu sei, Senhor, eu sei disso. Se eu tivesse uma filha também, eu tenho uma filha lá em casa, certo? Supomos que eu tenha uma filha e um vira-lata. Eu tenho uma filha e um cachorrinho que eu crio lá em casa. Lógico que eu não ia pegar o único pão que eu tenho da minha filha e dar o vira-lata. Eu não ia fazer isso também não, porque eu não sou louca. Eu tenho uma filha e amo minha filha, entende? Mas deixa eu te falar uma coisa: eu nunca vi um vira-lata morrer de fome até hoje. Ele come da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Ele come sobra. Ele se alimenta de resto, mas ele se alimenta. Vira-lata sofre porque tem gente ingrata, tem gente que não dá o que o cachorrinho precisa. Tem um monte de gente ingrata, eu sei disso, mas eles não morrem de fome, eles dão um jeito. Você sabe o que ela está dizendo? Eu não estou mandando você tomar a benção de Pedro. Eu não estou mandando você tomar a benção de João. Eu não estou mandando você tomar a benção de Israel. Eu estou aqui me colocando como uma vira-lata, como uma cachorrinha, mas essa cachorrinha ou essa vira-lata, ela precisa, eu tenho necessidade, entende? Eu estou aqui porque eu tenho uma filha em casa que está morrendo, que está precisando da sua ajuda, meu amado. E Jesus olhando ali para ela, e agora vem a parte boa, porque Jesus coloca ela agora como uma mulher suprema. Como assim, pastor? Você não vai ver na Bíblia, você pode ler ela de Gênesis a Apocalipse, você não vê Jesus exaltando a fé de ninguém. Você nunca vai ver Deus exaltando a fé de ninguém. A fé daquela mulher é exaltada. Glórias a Deus. Jesus olha para ela e fala assim: ô mulher, grande é a sua fé. Amados, entenda isso aqui agora. Lembra que quando Jesus estava ensinando, ele falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer àquele monte: retira-te daqui, transporta-te para o mar, e o monte vai obedecer? Se tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer uma grande obra. Agora imagine o tamanho da fé daquela mulher. Jesus disse: grande é a sua fé. E ele olha para os discípulos e fala dessa forma: em Jerusalém eu nunca vi uma fé desse tamanho, louvado seja o nome de Jesus. E aí Jesus olha para ela e fala desta forma: aconteça segundo a sua fé. A partir dali, Jesus não está mais limitando bênção para ela. Jesus está colocando ela no comando, aleluia, das suas vitórias, no comando daquilo que ela quer receber. Aconteça a partir daí segundo a sua fé. Louvado seja Deus. O que você quiser, eu vou fazer com você a partir daí. Glórias a Deus. É como se Jesus estivesse agora trabalhando para ela. É como se Jesus dissesse assim: minha filha, a partir desse exato momento, você não precisa fazer mais nada. Você só precisa dizer o que você precisa e eu vou conceder o que você precisa a partir daí. Louvado seja Deus. E quando ela chega em casa, o demônio já foi embora, a menina está curada, família restaurada, a bênção está lá, Deus estende a mão, libera do céu tudo que a mulher precisa. Louvado seja Deus. Isso é fé, meu irmão. Isso aconteceu com Abraão, tá?
Abraão não sabia como adquirir a bênção dele, mas ele nunca desistiu, apesar das provas que ele passou, das dificuldades que ele passou, ele nunca desistiu. E ele viu a mão de Deus sobre ele. Deus prosperou, Deus abençoou a vida dele, Deus abençoou a casa dele, Deus abençoou o filho dele. O filho dele nasceu na velhice, Isaac. Glórias a Deus, e Deus cumpriu todas as promessas que ele fez na vida de Abraão. Isso é fé. Aí o escritor de Hebreus escreveu aqui, para a gente já ir para o final, estou finalizando a palavra. Ele escreveu no versículo de número 10, dizendo: porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. O que Jesus fez na vida da mulher, Deus fez na vida de Abraão. Deus foi o criador da cidade, o projetor da cidade, o tamanho da cidade, o projeto da existência, estava tudo na mão de Deus. Ele foi o criador do projeto, ele foi o criador do tamanho da cidade, ele foi o criador do local da cidade. Abraão só precisava ir para lá, que Deus ia prover tudo para Abraão, e foi isso que Deus fez. A mulher passou por uma prova grande, entendeu que Jesus não estava rejeitando ela, Jesus só estava testando para mostrar para os outros como se lida com a prova, como vencer uma prova através da fé. Ela passou pelo teste, e depois que ela passou pelo teste, Jesus falou: aconteça segundo a sua vontade. A partir de hoje, você crê, vá diante do que você precisa, que Deus lá do céu está com a mão estendida e vai colocar tudo o que você precisa nas suas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus.